Pessoal, como eu falei para vocês, hoje vamos falar um pouco, da continuidade do que a gente introduziu na nossa aula de ontem. Então, ontem a gente entendeu o que seria qualidade, o que seria serviço e produto, entendemos as diferenças entre serviço e produto, a importância de se realizar um atendimento em um produto, uma assistência de qualidade e traçamos alguns pilares e dificuldades ao longo desse processo assistencial. Trouxe alguns exemplos para vocês focando na saúde, mas aí hoje a gente vai falar de fato qual a importância. Eu sei que vocês já entendem sobre essa importância, todo mundo normal e sabe o quão é importante um atendimento qualificado, seja desde o conhecimento e todos aqueles, vamos dizer assim, pilares, características que a gente estudou na nossa aula anterior. Porém, não é essa vivência que a gente, vamos dizer assim, presencia ao longo da jornada dos profissionais de saúde, com o paciente também. Então, a gente não vê essa qualidade 100%. Então, existe uma falha e a gente precisa identificar onde é essa falha. Será que é só na assistência? Será que é só entre os pacientes e profissionais? De profissional para profissional? Então, quando a gente identifica uma falha, a gente vai lá e resolve. Um cano quando está furado. Até a gente descobrir onde foi a causa, aquele local ele vai se inundando, muitas vezes é lento, bem lentinho. E aí acaba, muitas vezes, se a gente não diagnosticar onde está acontecendo a falha, aquele prédio pode vir abaixo, por exemplo. Então, a gente precisa de imediato identificar esse processo de qualidade e implantar, sobretudo, nesse processo assistencial, para que vocês não se tornem mais um profissional no mercado de trabalho, e sim o profissional naquele mercado de trabalho, na profissão na qual vocês escolheram. Então, aqui eram os hospitais antigamente, então não existia tanto conhecimento, não existia tanta infraestrutura, tanto olhar para o ambiente, olhar para o cliente. Então, os pacientes naquela época, eles eram tratados como cobaias. Então, as experiências, o que a gente sabe hoje, como profissional da saúde, foi muitas vezes realizado através de experimentos com as pessoas. Então, as pessoas ficaram com sequela, acabaram morrendo, muitos profissionais também. Não existia esse conhecimento, esse olhar. Existia a curiosidade, entender a anatomia, entender essa máquina perfeita que é o nosso corpo humano. Então, à medida que o mundo foi evoluindo, a assistência foi evoluindo e as formas de prestação da assistência também. Então, isso é um caminho na qual a gente ainda está em busca. Então, a gente está precisando cada vez mais melhorar. E aí veio a introdução das máquinas. Então, muitas pessoas são a favor vamos dizer assim, fazer alguma cirurgia realizada por uma máquina e outras pessoas são contra em fazer uma cirurgia por uma máquina ao invés de um ser humano. Claro, ambos existem suas vantagens e desvantagens. Um ser humano, ele é carne e osso, independente dele ser médico ou não, ele está sujeito a falhas. Uma máquina, com certeza, também está sujeita a falhas, visto que ela também é manuseada, é programada por um ser humano. Então, a gente está sempre em busca, ou precisa-se estar em busca de qualidade, no ambiente em que a gente está e, consequentemente, da forma que a gente presta a assistência. Então, infelizmente, com essa busca, essa vontade de qualidade, existem muitas pessoas e empresas que não prisam por isso. Muitas vezes prisam pelo financeiro, pelo reconhecimento, mas na hora de focar no cliente, que foi assunto da nossa aula também de ontem, não é isso que acontece. E aí a gente acaba vendo cenas como está aqui nessa imagem. Hospitais lotados, as pessoas passando, vamos dizer assim, negligência, imperícia, imprudência, muitas pessoas sofrendo erros, não existe uma segurança para o paciente, existe uma dificuldade, filas enormes, pessoas que precisam fazer alguma cirurgia, algum atendimento, e aí o hospital está hiper mega lotado. O que é que eu pergunto a vocês? Será que é apenas falta de qualidade na assistência ou é uma falta
também de organização. É uma falta de reconhecimento da saúde em melhorar, em ampliar. A população está cada vez maior. Consequentemente, as pessoas estão cada vez mais precisando de atendimento. Essas fotos aqui eram antes do cenário na qual a gente está vivenciando, cenário pandêmico. Hoje, se já existia filas desse jeito, os hospitais já estavam hiper mega lotados, pacientes sendo tratados nos corredores, faltando vaga em UTI, centros cirúrgicos, na clínica médica. Imaginem hoje o caos, digamos assim, que está no ambiente da saúde. Por isso que estão precisando criar hospitais de campanha. E aí volta lá na história da enfermagem, os hospitais que eram feitos lá no ambiente de guerra. Então, hoje, a maioria das cidades, principalmente as de grande porte, estão precisando fazer esses hospitais de campanha para ampliar esse processo assistencial. E aí eu volto a pergunta para vocês. A falta de qualidade na prestação de serviços está apenas no profissional ou nas próprias empresas em disponibilizar esses produtos materiais? O que é que vocês acham? Onde está a falha? É só aonde? Onde é que vocês acham que existe nessa falha no processo de prestação de serviço? Na administração. Na administração, e mais? Na organização também, que tem Organização, falta também de profissional, né? sim. Porque Que aí falta muito. eu volto a dizer para vocês, nós somos seres adaptáveis ao local. Às vezes a gente tem várias ideias revolucionárias de modificar. Numa foto como essa eu mudaria isso, eu faria aquilo diferente. Porém, às vezes na hora de implantar, de colocar em prática, a gente tem uma falha na administração, a gente é barrado. Ou então não tem recursos e os profissionais muitas vezes cruzam os braços. Eles não buscam implementar, inovar. E aí eu volto a dizer, uma forma também que os profissionais de enfermagem quanto os profissionais médicos buscaram para trazer uma qualificação, principalmente na assistência a crianças com câncer, foi os anjos da enfermagem, uma forma de trazer humor para a prestação de uma assistência. Então, às vezes a gente tem várias ideias, mas é mais fácil eu me calar e me adaptar a um local como esse do que a gente tentar revolucionar e mudar. Às vezes a gente pensa, aí eu volto à importância do trabalho em equipe. Uma andorinha só não vai fazer verão. Uma formiguinha só, ela não vai conseguir fazer uma revolução. Mas quando a gente consegue modificar a consciência, o entendimento de um, de outro, a gente já começa a criar um grupo. E esse grupo, essa equipe em si, vai melhorando cada vez mais nesse processo. E aí a gente puxa pela essa humanização que está no interior de cada uma das pessoas e às vezes a gente vai perdendo ao longo da vida. Com tanta coisa que a gente vai passando, tantas vezes que a gente quebra a cara, tanto sofrimento, tanto confiança depositada em alguém, e aí acabou essa confiança sendo quebrada por pouco. E aí essa carga de sentimentos, de emoções, a gente acaba refletindo nos outros, no ambiente de trabalho. Então aqui é mais fácil a gente fechar as portas, a gente dizer, olha, fulano, hoje você não vai receber ou fazer atendimento porque o médico não veio, ou não tem medicação, não tem material. É muito mais fácil a gente dizer isso do que a gente buscar, implementar formas de prestar uma assistência qualificada. Então, aqui a gente tem profissionais que continuam atendendo, então trago uma charge para vocês. E aqui é um sonho de qualquer profissional da saúde e, claro, de qualquer paciente. Ser atendido bem, em um local limpo, iluminado, ventilado, onde o profissional explique todo o processo, tire todas as dúvidas do cliente, dos familiares, para que no final ele tenha a sua saúde restabelecida, ou pelo menos manter esse equilíbrio dos sistemas do corpo humano. Então, essa utilização dos serviços, a gente está em constante uso. Não tem como dizer, eu nunca vou precisar da saúde. Vai! E a gente vai precisar da saúde pública mesmo. Então, muitas pessoas falam mal do SUS, mas o SUS
no papel é perfeito. Um dos melhores, digamos, planos de saúde que já podiam criar, já podiam implementar. É um dos planos de saúde mais invejados do mundo. Aí afora, jamais, vamos dizer assim, uma pessoa pobre ter um atendimento num hospital, numa UTI, vamos dizer, em Portugal, nos Estados Unidos, não tem. Ou você tem dinheiro para pagar, ou você não tem assistência. Não existe esse plano gratuito. De certa forma, não é tanto gratuito, porque a gente paga impostos entre linhas. Porém, volto ao que a colega de vocês falaram. Vem a falha na administração. Então, existem falhas no processo de implantar as ideias do SUS, os princípios, as diretrizes, dos próprios profissionais entenderem. Tem profissional que só sabe o que é o SUS, mas não sabe quais são os princípios, as diretrizes, a importância. Então, antigamente, quem tinha direito à saúde, ao tratamento, eram só as pessoas assalariadas, eram só as pessoas também da classe média, da classe alta. Hoje não. Hoje todo mundo, independente de ser rico, de ser pobre, independente da raça, escola, independente do que for, você tem em qualquer cidade. Eu sou daqui do Juazeiro, mas eu passei mal em Fortaleza. Eu tenho direito de ser atendido. Porque a gente preza, claro, pelos princípios e diretrizes do SUS. Então, o serviço de saúde é um termo genérico dado ao local destinado para a promoção, proteção e recuperação dos indivíduos. Quando eu falo em promoção, é a mesma coisa de que prevenção. A gente tem que prezar muito pelo processo de prevenção, a importância das vacinas. Por isso que, na época, se vocês lembram, a questão da revolta da vacina. As pessoas não entendiam, não tinham esse conhecimento. Os próprios profissionais não tentaram trazer a população para si. E aí teve uma revolta, porque as pessoas pensavam que iam acabar adoecendo ou morrendo. Ainda hoje, existem pessoas com esse pensamento. Não vou tomar a vacina da H1N1, da gripe, no caso que era antigamente. Porque o gripe, essa vacina é alguma coisa do Estado. E aí existe essas controvérsias. Claro, a gente não está aqui para julgar o que cada um vai interpreta ou o que cada um pensa. A gente precisa conscientizar a população. Como futuros profissionais da saúde, a gente tem que tentar entender o que é o melhor para a população e tentar implantar para que a gente faça essa revolução nos serviços prestados, na assistência. Então, existem dois grandes grupos nos serviços prestados na saúde. Existem aquelas assistências que estão diretamente ligadas à saúde, no caso dos hospitais, das unidades básicas, dos consultórios, das clínicas, e existe aquelas ações que são sobre o meio ambiente, a fim de controlar os fatores que podem prejudicar a saúde, que são aquelas pessoas que trabalham indiretamente para melhorar o ambiente ao nosso redor. O ambiente também ele tem forte influência no aparecimento, na propagação, na instalação de patologias. Então, na área da saúde, essa preocupação em avaliar os serviços se manifestou com a necessidade de diminuir esses recursos financeiros, vindo também as pressões do governo em reconhecer e melhorar. Por quê? Um hospital atende pela rede pública, ele recebe uma verba. Um paciente que passa muito tempo internado, o gasto com aquele paciente é gritante. Então, quando a gente vai para um particular, é que a gente consegue entender o que a gente gasta com luva, com máscara, com algodão, tudo isso num particular é bem descritozinho. Vocês já passaram por algum atendimento particular ou conhecem alguém. Já no SUS, a gente não tem todo um acompanhamento, mas existe o tratamento e os materiais utilizados. Então, começou a cobrar das instituições, dos hospitais, formas de diminuir o tempo de internação dos pacientes, diminuir os materiais utilizados, diminuir a quantidade de profissional contratado, para diminuir esses custos. Se a gente tem um atendimento melhor, então se eu tenho 20 profissionais que estão no descaso, aí eu tenho, vamos dizer assim, um resultado não favorável. Mas se 2 profissionais conseguem conscientizar e buscar melhorar o ambiente, fazer essa revolução,
é bem melhor eu ter esses dois, sobrecarregá-los, mas eu consigo diminuir, de certa forma, esse lado financeiro. Então, a gente tem que manter esse reconhecimento e equilíbrio. Então, esse serviço prestado e a busca por avaliar a qualidade surgiu justamente, claro, pelas dúvidas e lutas dos clientes, lutas dos próprios profissionais, das empresas em continuarem em pé e, consequentemente, do próprio governo em diminuir a questão de gastos. Então, a avaliação da qualidade baseia-se, como em qualquer outro local, pela satisfação dos usuários, dos profissionais de saúde. Também não é porque eu estou precisando de salário para me manter que eu vou me submeter a algo que vá além da minha ética, dos meus princípios. A empresa possui suas regras, suas normas. A gente precisa reconhecer as normas e regras da empresa, para que a gente assine, vista de fato a camisa da empresa e represente ela bem. Não adianta também eu estar trabalhando na empresa X e estar falando mal da empresa. Eu fazer o técnico de enfermagem e estar falando mal da área de enfermagem. Então, existe muita, vamos dizer assim, desunião na nossa profissão. Então, quando os profissionais se unem, os profissionais lutam por reconhecimento, e aí eles estão engajados nesse processo, consequentemente, eles vão atendendo bem e buscar uma assistência melhor. Então, é avaliar a relação principalmente entre profissional e paciente, esse trato humanitário durante o atendimento, o acesso de tempo de espera, a organização, as informações passadas para os pacientes em relação ao tratamento, a satisfação do atendimento, tudo isso tem como ser avaliado. Não é algo tão preciso como uma conta de matemática, onde 2 mais 2 é 4, ponto. A gente não questiona, não precisa saber toda a forma como se chegou a esse resultado. Mas na forma de avaliar uma qualidade, eu preciso entender que opiniões são divergentes. Às vezes, o que é qualificado para mim não é qualificado para você, ou para o paciente, ou para o meu outro colega de trabalho. Então, a importância de fazer esse levantamento. Então, antigamente, como eu falei para vocês, só quem tinha acesso à saúde eram os trabalhadores de carteira assinada ou as pessoas da classe alta. Com a Constituição Federal de 1988, ele faz uma alteração nesse quadro. Surge o Sistema Único de Saúde, onde dá o quê? O direito à saúde. Ele diz que a saúde é direito de todos, é dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem essa redução de riscos e de agravos de forma universal e igualitária a esses serviços de promoção, proteção e recuperação. Então, notem que a gente tem aí alguns princípios, como a universalidade, a equidade, que é atendimento igualitário, e, acima de tudo, a saúde é um direito de todos, independentemente, como eu falei para vocês, da condição financeira, condição econômica, da raça, da escolaridade, todos têm direito. E não é para haver uma diferenciação no atendimento. Quem chegou primeiro, dependendo da patologia, dependendo da classificação, é atendido. Não devia ter esse jeitadinho brasileiro, como às vezes tem. Ah, fulano é meu amigo, deixa eu conseguir uma vaga para ele. Ah, fulano é meu amigo, está lá na fila de espera para fazer uma mamografia. Eu passei ele aqui na frente. Então, infelizmente, existe esse jeitinho brasileiro. Por lá, essas regras, digamos assim. Então, essa criação do Sistema Único de Saúde está diretamente relacionado com essa responsabilidade do Estado em garantir que a saúde é um direito de todos. Então, na teoria, o SUS ele proporciona aos usuários um serviço de saúde com qualidade e de fácil acesso, na teoria. Entretanto, não é de hoje que o SUS vem sendo atacado e mutilado. Existem pessoas que falam muito mal do SUS. Mas, infelizmente, não é o sistema, não é o programa em si. É as pessoas que administram esse programa. É as pessoas que administram a forma de prestar assistência. Às vezes eu chego em um hospital que atende pelo SUS, um hospital X, e o tratamento é melhor do que se eu fosse para uma clínica particular. Já, diferentemente,
eu chego em outro hospital também que atende pela rede pública e o atendimento é péssimo, precário. Então, não é o programa em si, é a forma como as pessoas o colocam em prática. Então, essa procura por qualidade nos serviços se faz presente, principalmente, muitas vezes, no setor privado. Às vezes a pessoa diz, eu tenho uma obrigação de buscar a qualificação porque as pessoas estão pagando. Mas, às vezes, nós como pacientes também, a gente diz, é melhor eu ir para uma clínica, eu pagar um plano de saúde X, todo mês está ali pagando para mim, para meu esposo, para minha filha, e aí um plano de saúde, do que eu fazer a minha carteirinha do SUS e saber e reconhecer os meus direitos. Por quê? As pessoas estão optando mais em gastar com plano de saúde particular. Porque os planos de saúde, eles estão visando justamente essa busca por qualidade. Então, eles ligam, dependendo do plano, eles têm uma facilidade maior na hora de prestar assistência de uma cirurgia, de um atendimento de urgência e emergência. Porque se não for o melhor, ou não buscar se diferenciar, as pessoas vão buscando outros planos de saúde, outros meios. E aí eles vão perdendo os seus usuários. Então, cada vez mais, as instituições particulares estão priorizando essa mudança no ambiente, a tecnologia, a questão de descontos, a ajuda dos clientes, coisa que o SUS ele não vai fazer isso. Não tem uma propaganda para o SUS. As pessoas sabem que quando adoecem, não têm condições de pagar, vão para a unidade básica, vão para um hospital. E lá, como profissional ou como administrador, não está nem aí se a pessoa é atendida bem, se não é, só está ali para manter, vamos dizer assim, acesa ou então funcionando aquela parte de prestação da assistência. Então, os serviços de saúde possuem algumas peculiaridades, dificultando essa avaliação da qualidade, né, quando a gente vai comparar com a questão de um produto, por exemplo, ou quando a gente vai avaliar a qualidade na prestação de assistência em uma loja, por exemplo. Então, como eu falei para vocês até ontem, o que a gente deve levar em consideração? A confiabilidade, a rapidez, na velocidade do atendimento, não é atender fulano como é seu nome, já está ali com, vamos dizer assim, a receita prescrita. Ou então não quer nem ouvir, já prescreve qualquer remédio que é o que está lá no posto. Dipirona, por exemplo, paracetamol, os mais simples. A gente tem que ter essa velocidade no atendimento para diminuir as filas, mas é um atendimento que a gente consiga entender. Então vem a questão da flexibilidade, do acesso, da disponibilidade e, sobretudo, da empatia. Então, na área da saúde, essa definição de qualidade, mais ou menos, vamos dizer assim, uma definição ampla, porque não tem como a gente definir propriamente dito. Eu sei o que é qualidade, mas como eu avalio a qualidade de uma assistência prestada a diferentes usuários? Então, essa gestão da qualidade é a adoção, ou seja, a implantação de programas de formas internas que visam a segurança do paciente, o reconhecimento dos erros, a questão da biossegurança, a questão de melhorar o ambiente na qual a gente está inserido. Então, esse conceito de qualidade na área da saúde é novo, essa implementação, essa necessidade. E aqui na década de 80, 90, com esses meios de comunicação, essa revolução nos hospitais. Então, quando os hospitais eles começam a ficar melhores, os hospitais começam de fato a se tornarem local de prestação da assistência. Nas nossas aulas, né, nossa aula lá, a disciplina de História da Enfermagem, a gente teve uma aula falando só sobre a evolução dos hospitais. E aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, mas quando os hospitais criam essa, vamos dizer assim, adaptação, vão melhorando, consequentemente exige que quem atua nele, os profissionais de saúde, também vão junto nesse processo de melhoria. Então, os serviços de saúde, né, nas últimas organizações, vêm adotando modelos de qualidade a favor, claro, dos pacientes e dos próprios profissionais. Um exemplo, a partir do ano de 2000, em alguns hospitais da região de São Paulo, mudanças no padrão do atendimento e na prestação de serviços surgiram.
Então, eles alteraram o paradigma anterior e colocaram essa vontade de avaliar as necessidades aos procedimentos médicos e aos processos de trabalho, levando em consideração o atendimento de enfermagem, a assistência 24 horas, quais foram os resultados, quantas pessoas melhoraram, quantas pessoas receberam alta, de permanência, né, de internação das pessoas. Então, hoje, cada vez mais, a gente enfatiza a importância dessa qualidade e busca, claro, um fator de competição. Porque quando a gente tem essa competição ativa, as pessoas buscam melhorar cada vez mais. Se não tem a quem eu comparar ou a quem eu melhorar, as pessoas vivem naquela inércia e as empresas também não ficam para trás. Então, assegurar essa qualidade nos serviços de saúde é um desafio muito grande para os gestores, para os profissionais, para o ambiente, para, vamos dizer assim, a forma de prestar essa assistência. Então, mudanças nas ciências a todo momento estão acontecendo. Então, quem diria que, vamos dizer, uma cirurgia, muitas vezes de grande porte, pudesse ser realizada com um simples corte? Quem diria que uma assistência hoje, um atendimento, possa ser realizado, dependendo do caso, de forma virtual? Formas de educação, de educar a população a maneiras de prevenção. O uso, no caso como a gente, o uso de máscaras, formas de se prevenir, a utilização das vacinas. Então, essa questão de assegurar a qualidade é um desafio muito grande para todos. É fácil? Não. Precisa ter uma reconstrução do pensamento de todos, seja dos gestores, das pessoas que estão ali na portaria, das pessoas que estão no atendimento, então, de um modo geral. Então, o setor saúde, ele vem trazendo justamente esse conjunto de atributos que exige um nível de excelência dos profissionais. O uso eficiente dos recursos, nem usar de mais nem de menos, para não faltar, sobrar, jamais vai sobrar. Mas a gente tem que ter cuidado com a falta. Então, a questão de até o que eu posso fazer com os materiais disponíveis ali. Porque vai faltar para algum paciente. Às vezes você deixa de realizar algum procedimento ou aguarda porque não tem um par de luva, não tem, vamos dizer assim, material suficiente para fazer uma simples cirurgia eletiva. Então tem que ter cuidado e também na forma de avaliação e apreço por esses materiais. Então, para esse alcance da qualidade na assistência, é imprescindível a gente contar com um quantitativo de profissionais capacitados. Então, profissionais esses capacitados tanto no processo de conhecimento, de técnica, como também de motivação, de engajamento, de importância da humanização nesse processo assistencial. Então, acredita-se que para eliminar os problemas que prejudicam esse andamento no processo, é necessário buscar e alcançar o melhor desempenho possível. Cada indivíduo possui dentro de si. Como melhorar o processo gerencial, melhorar os planos de assistência. Se eu estou vendo que por essa linha não dá certo, eu retorno e vou por outro local. Eu outros planos, forma de melhorar, outras metas, outras rotinas. Então, nos dias de hoje, percebe-se uma intensa movimentação em busca da qualidade. As organizações, as empresas, que prestam assistência à saúde, eles têm que produzir serviços e produtos de qualidade. Não vão mais pensando em uma estratégia diferenciada no mercado. Eles precisam sobreviver. E para sobreviver, precisam atender com qualidade, seu diferencial. Então, um bom serviço traz resultados positivos para a empresa. Então, um ambiente de uma UTI, por exemplo, onde não tem tanto cuidado com a qualidade na assistência, em que dentro de uma semana teve o índice de mortalidade atingido em 50%, opa, alguma coisa está errada aqui. A gente precisa rever. Será que é o ambiente? Será que é os profissionais? O que é que está acontecendo aqui para esse índice de mortalidade estar tão grande? Ou seja, aumento do número de pessoas morrendo dentro desse setor.
Então, vamos olhar o que está acontecendo. Então, quando acontece muito isso, a gente já fica com medo. A população fica com medo. Então, eles jamais vão para aquele hospital. Jamais vão buscar assistência daqueles profissionais. E, consequentemente, aquela empresa ela vai fechar suas portas. Como é que aconteceu até mesmo em alguns hospitais aqui na nossa região. E aí, hoje, a gente tem uma superlotação no hospital. Por quê? Porque a população é muito grande. A gente só tem um hospital, digamos, de certa forma, que é de grande porte. Então, é para atender várias cidades e, consequentemente, várias pessoas. O que é que acontece? Superlota. E aí, às vezes, por alguma dificuldade de lotação, existe um atendimento não qualificado. E, às vezes, por um atendimento, acaba caindo tudo. É igual vamos dizer assim, uma penca de banana. A gente não vai prestar assistência se não tem vamos dizer assim, um olhar, um cuidado, rapidamente aquela fruta ela vai azedar. Então, a gente não tiver cuidado na hora de prestar assistência, desde o início até o fim, aquilo ali vai sendo plantado uma sementezinha e aí vai acabar por se prejudicar e precisando fechar suas portas ou as pessoas não buscando mais assistência no local. E aí eu pergunto a vocês, na sua opinião, o que é ser bem atendido? O que vocês acham? Você chega em um local que você é bem atendido. O que é ser bem atendido? Qual é a opinião de vocês sobre isso? É a gente chegar no ambiente e ter aquela atenção, ser chamada pelo nome, na hora que passar a medicação, muitas das vezes informar mais ou menos quantos pacientes tem na frente. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? A colega de vocês acha que a internet caiu, mas ela volta já. Então é justamente isso, a gente não gosta de ser, ou a maioria das pessoas, amorzinha, queridinha, ou administrar uma medicação que não explique, olha, você vai tomar um Buscopan, e você pode sentir um formigamento, você pode sentir um sono, você pode sentir alguma dor. Explicar quais são as reações possíveis. Aquilo dali torna, vamos dizer assim, o olhar do paciente totalmente diferenciado. E eu sei que é difícil no dia a dia. Às vezes a gente está exausto por uma carga de trabalho grande, mas a gente precisa rever e estar se policiando. Eu percebi, Wellington, quer terminar? Falar alguma coisa a mais? Ah, sim, professora, é aquela coisa que a senhora Neixan estava falando. Quando eu pagava até o Unimed para o meu filho, quando a gente paga, a gente já fica esperando aquele atendimento diferenciado. Ah, eu paguei, então assim, eu quero que atenda meu filho assim. Fica exigindo coisas que a gente tem o mesmo, como é que eu posso dizer? Direito. Pode exigir o mesmo direito e eu tenho como exigir e a gente muitas das vezes não exige, ou então tem pessoas que passam dos limites. Aquelas mulheres barraqueiras que nem tem motivo, fica com barraco sem necessidade. Às vezes todo mundo tem direito ao SUS e não vai atrás, só vai no último caso possível, que nem agora. Todo mundo com Covid, quando pega, é obrigado a ficar no regional. Quando vai ter neném, é obrigado a ir para o São Lucas, aquele medo de estar lá no São Lucas. Então, assim, eu acho que todo mundo deve exigir, ter educação e exigir seus direitos. E eu acho que a qualidade é isso aí, se eu estiver errada. Não, tá correto. E é como eu falei para vocês. No slide anterior, na nossa aula de ontem, eu vou até mostrar algumas imagens para vocês de diferentes clientes. Então, vocês vão atender pessoas de diferentes formas, diferentes maneiras de agir. Tem pessoas, vamos dizer, durante o estágio de vocês, o paciente que vai se recusar a ser funcionado uma vez por um estagiário. Vocês já presenciaram alguma coisa do tipo, ou se vocês mesmos já recusaram. Porque ele está ali no momento de aprender, então muitas vezes ele não vai acertar de primeira. E uma punção é dolorida para as pessoas, dependendo do nível de dor nas pessoas. E aí, às vezes, a paciente se recusa. O paciente se recusa a fazer um atendimento, a receber um atendimento por um homem, por uma mulher. Se for uma idosa, ela vai se recusar um atendimento por um homem, dependendo do caso. Então, a gente tem que saber como reverter essa situação. Então, as pessoas têm direito? Tem. O profissional tem direito também. A gente tem que reconhecer os nossos direitos e deveres. Por isso que é importante vocês entenderem o código de ética da nossa profissão, entenderem as nossas leis,
para que a gente possa saber até onde a gente pode ir, não. E também esclarecer aos pacientes, olhe, esse atendimento, esse procedimento é importante para você. Você está vendo a situação e aí não tem vaga, infelizmente eu sei. No seu caso, existem outras pessoas, a gente tem que saber como lidar. Não, muitas vezes, cair no jogo dos pacientes e ficar agressivo, ficar ignorante. E às vezes, Isadora, atrapalhando a conversa que vem à mente, o descaso às vezes é do SUS mesmo, do próprio SUS. Às vezes faltou material, vacina, e as mãezinhas ficam chateadas porque levam os bebês para vacinar no dia, e não tem que ficar às vezes chateada com os técnicos, com os enfermeiros, não é verdade? Conta, porque nós, seres humanos, somos assim, se algo dá errado, a gente precisa descontar em alguém. Eu não sei se vocês viram, acho que recente, um tempinho, era numa unidade básica, no PSF, tratar saúde da família, que uma mulher entrou para fazer um atendimento, estava demorando, e ele precisava saber notícia e tudo, e as pessoas estavam, de certa forma, não passando notícia para ele. E ele agrediu, literalmente, ele agrediu uma técnica de enfermagem. A técnica de enfermagem precisou, alguém estava passando na rua para partir, ele era um homem, e ela era uma mulher. Então, a força não tem como a gente, vamos dizer assim, comparar. E aí ela ficou internada, passou por todo esse vexame, né? Toda essa problemática. Então, a gente às vezes está suscetível. Às vezes a gente dá o bem e às vezes a gente não recebe. Então, ali a gente está de braços abertos. E às vezes o paciente não vem dessa forma. Por quê? Porque ele está em um local de alteração. Então, ele está em um ambiente desconhecido, está com profissionais desconhecidos, já está calejado por um atendimento ruim, já está com a visão que aquela instituição, que os profissionais ali são ruins, que ali é um matadouro, como às vezes as pessoas falam de algumas instituições. Então, a gente precisa trocar essa visão. E é fácil? Não, porque eu sozinha, por exemplo, como profissional, eu não vou conseguir. Como é que consegue? O administrador, pessoas que estão ali entendendo. Então, a gente precisa também se colocar no lugar do outro e entender as dificuldades dele. Eu sei o quão é difícil a gente ter um paciente, né, um familiar da gente internado no hospital e a gente não ter notícia, a gente não saber como ele está. No momento como esse de pandemia, muitas vezes é frustrante. Então, antes, todos os pacientes têm direito a um acompanhante. Todos não. Vem dependendo também, é idoso, vamos dizer assim, é um jovem, mas está com problema de locomoção, de alimentação, de banho, precisa ter um acompanhante. Vamos dizer assim, uma gestante. Claro, num momento como esse de pandemia, a gente não pode superlotar os hospitais, porque a gente já tem um paciente e aí vem um acompanhante. A gente pode pagar. Mas as pessoas precisam reconhecer os seus direitos e saberem até que ponto elas podem brigar ou não. Não é também brigar, chegar e conversar. Às vezes, quando a gente levanta a voz, quem está aqui já fecha os ouvidos e diz, eu não estou nem ouvindo. E quando a gente chega educado, não tem nada melhor do que a gente chegar para uma pessoa educadamente, porque ali a gente já quebra, digamos, as pernas daquela pessoa que já está armada para brigar. E aí, tem aquelas pessoas que gostam, claro, de armar barraco, de brigar, de chamar reportagem, de botar, mesmo para todo mundo ouvir. Depende da opinião de cada um, não julgo. Porém, já tem pessoas que buscam, de outra forma, buscar um atendimento, uma assistência qualificada. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Isadora, no meu caso, eu tenho uma menina, uma filha, e ela tem um plano, sabe? Uhum. Só que é uma aqui. Meu marido vai consultar essa menina, faz tempo que tu consultou ela, não sei o quê. E eu digo, eu não vou, sabe por quê? Porque quando eu chego lá, que entro com ela para consulta, o médico só pergunta o que a gente passa, a gente é um exame, não, a gente só pode passar um exame se o sistema tiver liberado. Eu acho que isso não é certo. Porque por trás assim, na minha opinião, eu acho que não é certo. Existe uma burocracia do sistema. Porque não,
porque é uma coisa assim, certo, é tudo organizado, é tudo bem, é legal a organização do plano, né, de saúde, só que o atendimento não é. A criança chega, pergunta o que é que tem, aí a gente fala o que é, mais ou menos, e pede um exame, coisa que eu sempre gosto de fazer um exame de rotina. Nunca dá, o sistema nunca está aberto para um exame, né? Eu sempre, de vez em quando, eu peço um exame de uma tomografia, que de vez em quando a gente também tem que fazer, não direto, né? Mas pelo menos de ano em ano eu gosto de fazer uma ecocardiograma também, mas nunca o sistema está porque aí liberado. Lá vem a questão da burocracia por trás. Então, se o paciente está bem, então vamos dizer assim, bem diretamente, porque às vezes a gente está aqui, não estou apresentando nenhum sinal e sintoma, mas infelizmente eu posso estar com uma patologia instalada que ele não se desenvolveu. E é importantíssimo que a colega de vocês falaram, é importante a gente fazer, claro, exames de rotina, não esperar acontecer, para a gente dizer, eita, eu tenho aquilo. É importantíssimo. Mas tanto pelo SUS como pelo plano particular, existe essa burocracia e dificuldade. Por quê? Porque existem muitas pessoas doentes. Então, existe essa questão burocrática em aonde colocar, em como fazer, e também vem a questão das verbas, em como gastar. E é importantíssimo, sim, a gente estar fazendo esse exame de rotina. Mas, se não apresenta nenhum sinal e sintoma, né, nenhum quadro clínico, muitas vezes os planos, principalmente particular, ou até mesmo pelo SUS, não liberam. E o SUS, às vezes a gente está precisando, mas é uma fila de espera enorme. Às vezes a gente até esqueceu que precisava fazer um exame por conta da espera que a gente estava. Mas, infelizmente, vem essa questão burocrática. E aí, tem que ver a questão da qualidade, não só na assistência, mas também nesse processo burocrático. E às vezes vem também aquela conversinha, né, Cecília? Amizades. Eu conheço eu falei pra vocês, amizade, passar a filhinha, ajeitar por lá Isso. e tal. Eu conheço a médica, o irmão, o primo, Quando ela estava no plano da Free Life, eu sempre pedi os exames dela, eles passavam. Todo tipo de exame, entendeu? Todo tipo de exame que eu pedia, eles passavam. Que vai depender do setor e aí do ajeitadinho, claro, brasileiro, né? Então, voltando aqui à questão da gestão, então precisa ter cuidado com essa gestão, com a questão burocrática, que muitas vezes acaba do paciente, dos usuários, dizer que não tem uma assistência por tanta burocracia. Quando a gente chega em um local que já é agilizado, o atendimento é rápido, mas que a gente consegue atingir os objetivos do paciente, consequentemente, a gente vai ter uma qualificação, uma avaliação melhor da assistência. E aí existem alguns modelos que prisam por essa avaliação da qualidade nos ambientes de saúde. O primeiro é essa de Leon Manufin, eu não sei falar muito inglês, mas tá aí, né? Vocês lerem, quem sabe. Ele é um modelo de gestão que possui essa abordagem sistemática e ele vai eliminar e identificar os desperdícios através de uma melhora contínua. Existe sim desperdícios na saúde e a gente também tem que ter muito cuidado. Lógico, a gente não pode usar nem mais e nem menos. Existe a questão de infecções cruzadas entre um paciente e outro. Então, o par de luva que eu uso não é o par de luva que eu uso no outro. Um algodão que um não vai para o outro. Materiais perfurocortantes é individual também de cada um. Mas a gente tem que estar avaliando esses desperdícios. A gente pensando em casa, por exemplo. Em casa, eu estou gastando muito arroz, eu estou gastando muito material, limpeza. Então, vamos avaliar os desperdícios. Então, esta forma, essa, vamos dizer assim, teoria, justamente para auxiliar dentro do ambiente hospitalar a avaliação dos desperdícios. Às vezes, um gestor pede muita medicação, aí o governo manda. Aquela medicação fica parada, acaba vencendo, e aí várias medicações são jogadas no mato. Existe a falha em chegar também, verbas. Às vezes eu peço uma verba muito grande para o hospital e a verba chega e fica faltando para outro.
Então, ela vai servir justamente para eliminar essa questão dos desperdícios. Se eu elimino o desperdício, consequentemente, eu vou melhorar na qualidade dos produtos, dos serviços prestados. Outra teoria que é muito utilizada é o ciclo de controle de qualidade, o CQQ. Esse CCQ, ele serve justamente para estar avaliando a questão de grupos, vamos dizer, cria-se um grupo de pessoas, a fim de avaliar de forma voluntária a questão da produção dos gastos, a questão do gerenciamento e reduzir essas falhas, reduzir o número de filas, reduzir a questão da variabilidade no processo, do entendimento desse processo. Dentro dessas duas formas, digamos, existe outras, Isadora? Existe, mas basicamente a que a gente utiliza essa do CCQ e a de Lean, que é para avaliar a questão dos gastos, para, consequentemente, a gente criar um conjunto de práticas para que tragam esse trabalho, né, multiprofissional e, consequentemente, essa qualificação em uma assistência contínua ao nosso paciente. Então, essa busca por qualidade na atenção à saúde é uma necessidade técnica, social, de gestão, e, vamos dizer assim, de organização para privar e atender da melhor forma possível os pacientes. Aqui eu trago para vocês o papel de um gestor, aquelas pessoas que organizam, que mantêm aquelas áreas de assistência. No ambiente hospitalar, a gente tem um diretor, a gente tem um coordenador do setor e a gente tem, digamos, líderes, que é o coordenador da enfermagem, da área do médico, do farmacêutico, dos radiologistas. Então, cada um precisa ter esse gestor, a fim, claro, de reconhecer os direitos e deveres e as qualidades, os defeitos, o que precisa melhorar e o que não precisa. Então, existem tipos de avaliação da instituição. Então, uma organização de saúde, ela é organizada de várias formas e avaliada. Uma delas é o processo de acreditação. Por exemplo, eu vou abrir uma padaria. Eu preciso de um alvará. Eu preciso de uma visita da vigilância sanitária para eles identificarem se está tudo dentro do conforme. Se o ambiente está, vamos dizer assim, de acordo para funcionar como uma padaria. Do mesmo jeito, é um ambiente hospitalar. Eu não posso chegar aqui numa casa e dizer, eu vou abrir uma clínica. Eu vou abrir um local para idosos. Uma casa de repouso para idosos. Vou abrir uma casa de repouso para pessoas que têm transtornos mentais. Eu não posso fazer isso. Para poder organizar isso, eu preciso estar dentro das leis. Então, eu preciso passar por esse processo de avaliação para ser constatado que eu tenho uma qualidade no ambiente, nos profissionais e, consequentemente, terei uma qualidade na avaliação. Quando eu falo em acreditação, é um dos, vamos dizer assim, maiores níveis de avaliação de uma instituição. Um hotel, por exemplo. Às vezes você vai pesquisar, vou fazer uma viagem. Vou pesquisar hotéis. Aí tem hotel de 5 estrelas, de 2 estrelas, 3 estrelas. Por que os hotéis são classificados como estrelas? São classificados de acordo com a qualidade, de acordo com a avaliação dos clientes. Se eles ficaram satisfeitos com o ambiente, com a alimentação, com o atendimento, e aí eles recebem esse selo de reconhecimento. A acreditação é um procedimento de avaliação do nível de qualidade da assistência nas instituições de saúde. Ela é uma metodologia que motiva as instituições a buscarem essa melhoria. Um hospital que recebe esse selo de acreditação é um hospital que, de certa forma, está dentro de todos os conformes, dentro do processo de qualificação prestada, ambiental, dos profissionais, da assistência como um todo. Então, ele busca essa melhoria contínua da qualidade no atendimento hospitalar. Existe, vamos dizer assim, profissionais que trabalham nesse processo de gerência, de avaliação.
Então, existe, vamos dizer, a Secretaria de Saúde, existe o Ministério da Saúde, que está em constante avaliação para ver se aquele hospital ele fica ainda funcionando ou não. Quando eu falo hospital, estou falando de um modo geral, de ambientes de saúde. Então, vamos dizer, eu vou abrir uma unidade básica. A UPA, que abriu aqui, ela abrir, precisa passar por todo um processo de avaliação do local, da construção, de como vai ser a assistência, quantos profissionais precisam estar lá, a questão de como vai ser a disposição dos consultórios, precisa desse acompanhamento. E não é só montar e pronto, não. Precisa de uma avaliação contínua para fazer que as pessoas estejam em constante melhoria. Se eu não tenho uma avaliação, não tenho uma forma de verificar, eu vou levando aí ao léu e com certeza, consequentemente, aquele atendimento, aquela empresa, ela pode chegar ao fracasso, ou um atendimento ruim. Por isso que a gente precisa sempre estar com esse policiamento. A ISO, uma organização internacional de normatização, e aí ela vem sendo instituída como forma de avaliação, conjunto de normas que os hospitais precisam, né, as instituições de saúde, seguir para se manter em funcionamento. E aí vem o que você já conhece, a questão da habilitação, licença sanitária e o alvará, para de fato estar funcionando. Por isso que algumas empresas já deixam lá no localzinho, lá na recepção, ou vamos dizer assim, no balcão, um papelzinho que diz alvará ou licença sanitária para estar funcionando. E sempre tem alguma fiscalização anual, mensal, de 6 em 6 meses, para ver como está esse processo. Aqui eu trago para vocês a diferença de certificação para acreditação. Vou disponibilizar esse slide para vocês entenderem melhor todo esse processo. Então, a qualidade na assistência e serviço, ela está voltada e pautada em 3 S's. O primeiro S é a satisfação do cliente, somado à satisfação compartilhada dos clientes satisfeitos. Isso vai dar igual à satisfação com melhoria dos resultados, com melhoria na resposta. Então, a gente tem 3 S's, são 3 satisfações do cliente de forma compartilhada e, consequentemente, tem uma satisfação com melhores resultados. Então, a gente precisa otimizar nossas rotinas, estar se policiando e seguir aqueles pilares das nossas aulas, da aula anterior. Termino a nossa aula de hoje falando e tentando fazer com que vocês tenham entendido a importância de se implantar e se policiar a quanto um atendimento qualificado. Então, todos esses profissionais que estão na linha de frente ou que estão no processo de atendimento sabem da necessidade da qualificação, sabem da necessidade de prestar assistência qualificada, mas muitas vezes ou não fazem porque foram, vamos dizer assim, burlados pelo sistema e acabaram deixando, vou do jeito que está aqui, eu vou fazer atendimento do jeito que está. Ou porque acabaram deixando esse lado desumano, ou esse lado humano, esse lado de busca de melhorias, de inovações, por estar sempre ali, tentando inovar, tentando trazer as ideias e as pessoas nem ouvindo. Então, é importante, a gente tem que sempre estar se policiando. Volto a dizer, é importante ter o conhecimento? Sim. Porém, é importante ter a técnica? Sim. Mas qualidade, nós conseguirmos dormir à noite, sabendo que a gente prestou assistência bem, que eu fiz tudo o possível e o impossível pela vida de alguém, pelo pai, pela mãe, pela irmã de alguém, isso não tem preço no mundo que pague. Então a gente tem que sempre estar assim. Melhor do que chegar em casa e eu não fiz aquilo. Mas tem nada não, amanhã eu tô lá. Às vezes não existe amanhã, não existe depois. Então, atendimento é agora, o olhar é agora, a forma de prestar assistência qualificada é agora. Não é amanhã, não é depois, não é com o próximo. Então, a gente tem que sempre estar se policiando quanto a isso. Alguma
dúvida, alguma coisa a acrescentar? Nenhuma dúvida, nada a acrescentar? Vou tirar a minha tela para poder ver vocês.